Professor, agora eu vou falar sobre o teorema de Rowley, né? Explicar um pouco e fazer a demonstração desse teorema. O teorema de Rowley diz o seguinte: seja f, né, uma função definida no intervalo fechado AB, chegando em R, contínua e derivável no interior desse intervalo, tal que f de A é igual a f de B. Então, eu estou aqui com a função que ela é contínua, né? Ela é contínua, ela é derivável no interior desse intervalo e o valor nos extremos é o mesmo, ou seja, eu saio e termino na mesma altura o gráfico aqui dessa função. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso que tenha pelo menos um ponto, né, dentro desse intervalo. Então, existe um C dentro desse intervalo AB, tal que a derivada de f de C seja exatamente igual a zero. É isso que o teorema aqui de Rowley está nos... Então, graficamente, a gente tem isso aqui, né? Eu vou pegar uma função no intervalo fechado AB. E no caso, f de A está na mesma altura aqui da minha f de B. Então, o que exatamente esse teorema está no... Então, o gráfico dela tem que ser algo que sai daqui e chega aqui, de maneira contínua e derivável no interior. E o que quer dizer ser derivável no interior? Quer dizer que no meio do caminho, aqui, a minha curva não pode apresentar bicos, né? E também não explode para o infinito. Porque se ela é contínua no intervalo, né, que está me dizendo que ela é contínua no intervalo fechado, a gente sabe que ela é limitada, né? Ou seja, não importa como eu saia daqui e chegue nesse ponto aqui, sem fazer saltos e sem fazer bico, né, forçadamente, você é obrigado a ter pelo menos um ponto onde a primeira derivada da função vale zero. Nesse exemplo aqui, eu tenho 3, né? Aqui e aqui. Esse exemplo aqui eu tenho 3 pontos. Vai provar o teorema, né? E o que a gente tem para tratar de máximas e mínimas, né? A gente tem, no caso, Fermat e Weierstrass. Nesse caso aqui, melhor usar Weierstrass, porque se a função é contínua no intervalo fechado, eu tenho máximo e mínimo. Nesse caso aqui, melhor usar Weierstrass, porque se a função é contínua no intervalo fechado, eu tenho máximo e tenho mínimo. Então, vamos fazer a demonstração. Por Weierstrass, eu tenho que implicam, né? Existe x0, x1, pertencente ao intervalo fechado AB. x0 é o máximo, ponto de máximo, e x1 é mínimo. Então, a gente pode supor. Primeiro, vamos supor que x0, né, vamos supor x0, né? Se x0 pertence ao intervalo AB, se ele estiver no interior do intervalo AB, eu posso dizer que x0 ele é um ponto de máximo da função se ele está dentro do intervalo aberto, né? E a derivada da função no ponto de máximo do intervalo aberto, a derivada, no caso, vale zero.
E quem me garante isso é Fermat. Então, Fermat me garante que se eu tenho um x0 sendo um ponto de máximo da função, ele está dentro de um intervalo aberto e que a derivada da função nesse ponto de máximo vale 0. Procurando alguém que dentro do intervalo interior fosse 0. Então, no caso aqui, eu já achei. Agora, né? Agora, se x0 dá no interior, se eu encontrar x0 estando dentro do interior, aí acaba, que eu já consigo provar. Então, o que pode acontecer se x0 estiver no interior? O x0 pode ser o A ou ele pode ser o B, né? Então, se x0 for igual a, eu posso dizer que ele é um ponto de máximo e não posso falar nada da derivada dele, tá? Eu sei por hipótese que o quê? Eu sei por hipótese que f de A é igual a f de B. Então, o que eu posso concluir? Que B é máximo. Então, B é máximo. Nessa situação, eu tenho que os dois pontos da borda, né, são pontos de máximo. E Weierstrass, né, ele nos dizia que a função tem que ter ponto de máximo e de mínimo. Né? Weierstrass disse isso, que a função tem que ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo. E se os dois da borda são máximo, o de mínimo só pode estar no meio, no interior, né? Então, isso implica o quê? Isso implica que x1 tem que estar no interior, intervalo AB. Isso implica que se eu tenho um ponto de mínimo que está no interior, o Fermat, né? Se eu tenho esse ponto que está no interior, o Fermat nos diz o quê? Que esse ponto é 0. Então, aqui, eu termino a demonstração do teorema de Rolle. Dessa forma, eu consegui satisfazer as três hipóteses, né? Que a função deve ser contínua no intervalo fechado, que é a minha primeira hipótese, no intervalo fechado em AB. Também consegui provar a minha segunda hipótese, que a função deve ser derivável em AB, também consegui. E a minha terceira hipótese, que a função no ponto A tem que ser igual no ponto B. Então, com isso, a gente conseguiu demonstrar o teorema de Rolle.